Boa noite, Sabrina e Poliane. Vamos esperar mais uns 10 minutinhos. Ver se mais alguém aparece, a gente já começa. Não sei se a Ana falou para vocês, eu acredito que essa é a última aula, tá? Parece que ia ter mais uma aula, mas não, nós não teremos. Se ela assistir a isso daí, Ana, mais uma aula no ano que vem, mês que vem, mas nada confirmado até o momento. Aí agora, se dependendo como for, essa semana, ô Sabrina, é a última aula e na Politécnica. Aí se eu voltar só depois de agosto. Agosto não, né? Setembro. Sério? Vai ser bom demais. Se eu voltar para a Politécnica. E para nós, dá aula para nós? Não sei como é que tá a agenda da Politécnica. A Ana também ainda não falou nada. Tem que esperar. Poderia. Vamos ver. À noite ainda eu tenho horário. Agora de manhã e de tarde já não tem mais horário, não. Trabalho de segunda a Ah, sexta. Todo dia. tá. 220 alunos. Poliane. A Poliane é a que dá martelada? Ela só ligou o celular, viu? Ah, Poliane. É que agride maridos, ela. É? A Poliane. Ó, a Jennifer acabou de mandar mensagem. Vamos ver o que ela está dizendo. Quantos alunos tá na sala hoje de vocês? Vocês sabem me dizer? Sabrina, Poliane, Keliane. Professor, tá me ouvindo? Tô. Eu acho que se for uns 10 é muito, viu? Ainda estava numa média boa. Vocês estavam em 18, não era? Acho que era 19. 19, né? É. Muita gente desistiu. Quem tá fora, assim, que eu lembre? Ah, aquele pessoal lá da Serra do Salitre. Eles sumiram, não tá indo. Os Uhum. meninos só aparecem quando tem prova. Eu fiquei sabendo que A da Serra do Salitre eles estão com dificuldade de ônibus. a Rafaela desistiu, a Maria Luísa também, porque ela tá grávida, né? Aí eu vi ela esses dias na rua, a, bo- a boquinha dela assim tá redondinha. A Estela também diz que parece Ela que tá passou fazendo para noite. EAD. É a D. É. Tá indo mais é o Luiz, eu, a Jaque, a Keliane, a Poliane, Uma a, boa de sempre. a Júlia, a Jennifer. Bom, é assim. Vai chegar no finalzinho do curso, só fica quem quer. Aí a sala fica boa. Ah, não tá sendo fácil, não, tá? Dá vontade de desistir, mas como que desiste, né? Não pode parar, não. Tem uma aluna nova na sala. Aline? É, eu acho que é. Não, a Aline é do Salgado, né? Que vem de Salgado. Isso. Aí é outro, acho que é a Stephanie que ela chama. Não conheço. A Márcia também tá indo. A Márcia esses dias me pediu com ajuda também, mas eu falei, Márcia,
Essa ajuda sua eu não dou conta, não, porque era sobre outra matéria. Aí eu não sei Hum, como é que estava o andamento, né? é, tava falando pro pessoal que, assim, na prática, eu acho que seria melhor para nós. Quando eu começo um curso também, eu fico de olho na turma, assim, quanto mais rápido. Não entendi, travou. Eu falo assim que quando a turma vai afunilando, né, vai chegando no final do curso, Ah, é só a gente que quer estudar e trabalhar mesmo. é, buscar uma profissão melhor, né? Aí fica melhor, fica mais firme de estudar, né? Vou fazer os Verdade. trabalhos, são os trabalhos melhores também. Ah, e eu com essa passação de mal, todo dia eu sinto uma coisa. Aí tem dia que eu Acredito. falo, Já tenho vontade de você tomar iogurte de Jiló? iogurte de jiló. É, eu grávida, eu tenho umas vontades doidas. É, não. Esses dias deu vontade de comer feijão cozido com açúcar. Então, você já tinha comido isso alguma vez? Não, você já? Não, foi assim, pra você ver, umas vontades doidas. É, mas tá tranquilo, graças Você a ainda tá lá no Deus. sanduíche ou Aqui na minha sogra que você fala? é no sanduíche ou você só vai de vez em quando? Não, eu só ajudo quando eles precisam. Dá pra ficar em pé muito tempo, né? Não, professor, também tô doente, não, né? Ah, diz que Mas grávida não aguenta ficar muito tempo em pé. a gente tem muita indisposição, não tem muita disposição para fazer muita coisa, não. Mas eu só Menino ou ajudo ela. menino? Vou saber semana que vem. O que que é? Entendi. Tô achando, no começo eu achava que era menino, mas a minha barriga tá muito espalhada, sabe? Não tá aqui a barriguinha de menino homem, não. O menino homem vai pra frente, a barriga, né? É, diz que fica muito pra baixo e ponto. Da minha não tá, a minha tá aqui a barrigona espalhada. É dois. Ou você tá doido. Imagina, mãe de primeira viagem vindo hoje, de uma vez. Já fecha a fábrica, já dá uma vez, né? Nossa, eu surto. Eu preparo o terceiro, né? Já não sabe. Ah, não. Deus me livre. Quero não, meu filho vai ser o único. Cadê o pessoal? Até agora nada. Espera das 7h10 aqui, a gente já começa. Tá bom, então. Última aula, hoje tem muita coisa. Nossa Senhora. Mas eu gostei dessa aula uma vez por mês, eu acho muito melhor. Você acumula mais matéria, dá tempo da gente ocupar mais o tempo, troca mais informação, é mais coisa para ver, não fica tão picadinho, né? Ah, ao mesmo tempo que é bom, é ruim, né? Tem trabalho hoje? Não, não lembro. Acho que não tem, não. Ah, uma coisa que eu já passei aqui também dessa matéria, a gente já viu ela antes, um pouquinho. A gente já tem uma noção de alguma coisa. Posso só ver aqui, mas eu acho que não tem trabalho, não. Essa semana eu já vou passar o trabalho 2 sobre a aula de hoje. Então, o que a gente vai ver hoje, a gente já viu antes. Não é nada novo, não, também, não. Ô, Saulo, só para tirar uma questão aqui, uma dúvida Hum. minha. Você recebeu o meu primeiro? Não, o que que acontece? Como é EAD, eu não tenho mais acesso à turma de vocês. Ah, Nota, tá. trabalho.
aquele trabalho que eu fiz, que vocês fizeram pela internet, ele cai direto para a coordenação lá, que é a Júlia. Não sei se você conhece. Porque expulsaram ele no Proesc, né? Aí eu Isso, deixei pra me fazer nos últimos dias, só que eu tava entrando, tava travando demais, eu custei a fazer. entendi. Mas depois você procura, acho que a tutora do curso de vocês é a Júlia. Ela fica aí de noite no Uhum. corredor. Tá, Pergunta lá para naquela, te fala quem que é. Aí você passa seu e-mail que você usou para a Júlia verificar, ela te fala depois. Agora, nota, trabalho, presença, isso é tudo com a Júlia. Eu chego só dou aula mesmo e depois vocês fazem o trabalho. Aí eu continuo fazendo da mesma forma. O trabalho ele é baseado no slide aqui que eu estou passando para vocês. ah, não, certinho, então. Se vocês quiserem depois, pode me pedir o slide que eu mando para vocês. Eu acho que facilita até de fazer o trabalho. Também vocês têm a apostila, né? Se vocês tiverem Uhum. acesso. Então, Qual só... apostila é isso? Eu lembro que a Isabela tinha jogado no grupo para vocês. Ah, já tem muito tempo, né? Tem. Depois, ela está indo no curso ainda? Ah, Pergunta para ela depois que ela deve ter isso no celular dela. Vocês podem também pegar a apostila, que o trabalho que eu fiz está dentro da apostila. Não tirei tá. nada de fora. Não veio nada externo. E uma das últimas apostilas que ela mandou no grupo. Foi. Ah, não, beleza, então. Eu, Qualquer eu coisa não. eu acho que eu devo ter aqui nas conversas do grupo, aí eu mando lá de novo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, eu tenho a apostila depois. Se você precisar, você me chama no privado, Ah, eu te mando a apostila. tá Também bom. dá para Aí, também dá para fazer o trabalho e a prova lendo a apostila. tá. Vou te chamar aí, você manda aqui, aí eu já mando lá pra eles e aviso. Beleza. Aí vai ter esse trabalho 2 referente à aula de hoje. Eu não sei se a gente vai ter a aula 3. A Ana ainda está verificando isso, mas se tiver, aí a prova, né, que seria a última aula, é toda a apostila. Aí eu devo tirar, assim, uma pergunta de cada capítulo. Tá, É só ler a apostila, moço. A apostila é facinho de ler, ela é tranquilinha. certinho, então. Bora lá, aula 2, treinamento e desenvolvimento. A gente já viu isso daqui antes, tá? Só que de uma forma mais sucinta, mais tranquila, mais levinha. A aula é baseada na apostila, tá? Se vocês puderem depois ler a apostila e depois conferir, apesar que eu até já falei para a Sabrina aí, tá gravado. O pessoal que assistir a aula depois pode pegar a apostila ou o slide que vocês fazem o trabalho 2 e a prova no final desse módulo aí que a gente está, tá? A gente vai ver aqui, então, hoje, inicialmente, desenvolvimento organizacional, tá? Como eu já disse para vocês, a gente já viu isso daqui antes, tá? De uma forma bem tranquila, bem levinha. Hoje a gente vai adentrar um pouquinho a mais, tá? Desenvolvimento organizacional e o desenvolvimento de pessoas. Como é que as empresas estão olhando hoje a colocação, vamos dizer assim, ou a contratação de mão de obra para trabalhar. A empresa, quando você manda o seu currículo e você é contratado, a empresa não te conhece. E você também não sabe como funciona dentro da empresa. Aí tem pelo menos aquele primeiro mês, já vai ter uma ideia de como é que funciona, e a empresa ali, a supervisão, o pessoal do RH, já vai também ter um conhecimento de como que você é no dia a dia, no local de trabalho, tá? Então, isso daqui a gente vai ver o seguinte, a empresa contrata a gente começa a trabalhar, estamos lá trabalhando, e com o tempo, a empresa vai trabalhar um treinamento ou um desenvolvimento junto ao pessoal, para melhorar a forma de processo de trabalho, tá? Então, o que a gente vai ver é mais ou menos isso daí. Referente ao desenvolvimento organizacional, lá no título ali está DO, mas é só abreviação, eu achei interessante deixar, porque na apostila tem muito esse DO. Então, só para vocês identificarem desenvolvimento organizacional, ok?
Então, o desenvolvimento organizacional, ele remete ao mundo da evolução da estrutura organizacional, como é que ela é construída e com o tempo, como ela evolui, tá? A gente vai verificar, então, a questão do próprio estudo da estrutura, de como isso é feito, tá? A questão do comportamento humano dentro das organizações. A gente já viu isso, a gente está cansado de saber como é que funciona, como que o RH entende isso daí, como que a coordenação, a chefia entende isso daí, e como que a gente também, como funcionário, tá? A gente também está aqui, tá acompanhando esse processo no nosso dia a dia, no local de trabalho, tá? Então, e outra coisa também, mudanças do meio ambiente. Em relação ao meio ambiente, a gente vai ver sempre dois tipos de ambiente: o ambiente interno e o ambiente externo. Ambiente interno, local onde a gente trabalha, e como que a empresa se lida com isso daí no dia a dia. Como é que a empresa é. No meio ambiente externo, como é que a empresa se sai no mercado local, estadual, nacional, mundial, dependendo da empresa. Então, como é que ela reage à evolução, ou como que ela reage ao ambiente em si do que está acontecendo lá fora. A gente já viu isso daí também, tá? Então, essa é a forma que a empresa se estrutura para poder trabalhar no mercado aí como um todo, tá? Estrutura, comportamento humano e meio ambiente. Só para a gente resumir aí. O desenvolvimento organizacional pode ser considerado como mudanças planejadas. Isso daqui é interessante, tá? Toda vez que a gente for passar por um treinamento ou desenvolvimento, ela não é feita porque é bonito. A empresa não vai contratar um treinador ali, um professor, um coach, né, como hoje é a palavra mais usada, só porque acha bonito. Realmente ela quer tentar melhorar algum processo dentro da empresa, que talvez de alguma forma não está evoluindo, ou aquele pessoal ainda assim pode evoluir mais, tá? Então, ela vai ser planejada antes de ser executada. Beleza? Então, as mudanças planejadas são alterações que vão ocorrer, se a gente perceber lá em cima, lá, na estrutura, no comportamento humano e nas competências. Nessas competências aqui, ela pode ser tanto do funcionário quanto da própria empresa, tá? A gente sabe, a gente já estudou, né, aquele CHA, competência, habilidade e atitude, a gente já viu, a gente lembra como é que é isso daí, e a empresa também, qual é a competência que ela tem para estar no mercado. Se a empresa tem muitos anos de vida, ela está lutando até hoje para sobreviver, como diz, fazer dinheiro, é porque a competência dela é bem levada em consideração. E a empresa vai fazer com que todo mundo que trabalha ali dentro faça com que essa competência seja de alto nível. Jaqueline, fala comigo. Oi, Saulo, boa noite, tudo Boa bem? noite. Joia. Saulo, deixa eu te contar, eu tô aqui na Uninorte, na UPA, com a minha mãe. Como é que vai funcionar essas aulas aí? Que eu fui entrar aqui no WhatsApp, aí eu vi a Sabrina falando. Qual que é a dúvida? Essas aulas vão ficar gravadas? Fica, A ela não sua aula? conhece. Só que eu não sei, eu acredito que a Ana deve já postar ela hoje à noite, e depois você Ah, já tem acesso a ela. Eu estava passando a informação aqui para a Sabrina, e para as meninas que ah. estão aqui, depois ela deve falar para vocês também lá no grupo. Essa é a última aula, tá? Nossa. Eu vou passar um trabalho e vou passar uma prova. O trabalho, eu acredito que a Ana deve lançar ela na segunda-feira, tá? Referente a essa aula aqui. Eu vou mandar depois para a Sabrina a apostila da aula, ela distribui no grupo de vocês para ajudar vocês a fazerem o trabalho, ok? Prova, eu já vou deixar a prova também pronta com a Ana, aí é aquela apostila toda que eu vou mandar para vocês. Na verdade, é a Sabrina que vai mandar. Então, pode ler a apostila, dá para fazer a prova tranquilo, eu não vou tirar nada fora da apostila, tá? É só sentar e fazer ela tranquilamente. Mas, vocês sabem que vocês têm 2 horários para fazer a prova. A prova tem 10 questões, e é interessante vocês lerem a apostila para fazer a prova, tá? Porque, como eu não vou estar mais com vocês, eu não consigo
ajudar, tá? E toda prova que vocês fizerem, nota, falta, presença, qualquer coisa, agora eu não tomo conta, quem toma conta é a Júlia. Então, vocês têm que ficar espertos quanto a isso. Tranquilo? Então, então quer dizer que você não vai dar mais aula para a gente? Até agosto, não. Ah, tá bom, mas esse módulo ainda não encerrou, não é 5 meses? Eu acho que ele termina em julho e o módulo de vocês volta em agosto, não? Não. Vocês estão no terceiro mês, não é? Isso. Maio, junho, julho, agosto. Então, o próximo módulo de vocês é em setembro. Se eu voltar, eu só volto em setembro. Ah, não, então tá certo. Então. Tá? Não, Agora, tranquilo. a questão de fazer trabalho, fazer prova, aí agora vocês têm que ver com a Júlia. A Júlia trabalha lá à noite, vocês devem topar com ela lá no corredor. Não, certinho, então. Então Beleza? tá, então. A aula vai ficar salva, porque agora mesmo eles devem chamar minha mãe e eu vou entrar junto com ela. Não, tranquilo. Avisa para a turma lá depois também, para eles não perderem a oportunidade. Certinho, então. Obrigada, viu, Saulo? Eu vou sair então, tá? Tá bom, um abraço. Então, a gente verificou aqui mudanças planejadas, tá? Elas vão gerar alterações na estrutura, como visto lá em cima, no comportamento humano, na questão da mão de obra da empresa e na competência da empresa, que está diretamente ligado ao meio ambiente interno quanto externo, tá? Então, ela vai melhorar o processo interno dela para melhorar também a forma como ela trabalha no meio ambiente externo. Tranquilo? Fácil de entender isso daqui, tá? Quando a empresa implanta um programa de desenvolvimento organizacional, vamos entender que o desenvolvimento organizacional como um todo, tá? Isso não é feito de setor para setor, tá? Isso é feito como um todo. Nunca vai haver um desenvolvimento para um departamento e o outro não vai acompanhar. É geral, é para todo mundo. Então, só para a gente deixar claro isso daí, tá? Então, quando a empresa implanta um programa de desenvolvimento organizacional, 4 fatores devem ser analisados. O ambiente organizacional, como que está sendo, como que está lá dentro, como é que as pessoas trabalham, como que quando ocorre algum problema, como é que a empresa, ou no caso os colaboradores, tomam partido ou procuram uma solução. Toda empresa tem a sua forma de fazer isso daí. Então a gente vai verificar primeiro o ambiente, como é que está o nosso dia a dia, tá? Então a análise deve dar ênfase a aspectos de instabilidade ambientais. Como é que está lá dentro? Tá? Aonde você trabalha, todo mundo trabalha olhando para o mesmo lado? Todo mundo se ajuda ou não? A gente sabe que determinadas empresas sempre tem um conflito de um setor com o outro, tá? Uma chefia com outra. Mas quando duas chefias dão certo, quando os colaboradores ali, mesmo de departamentos separados, dão certo, todo mundo sai ganhando. A empresa estuda isso daí para que ocorra esse ganha-ganha, tá? Então, expansão do conhecimento, expansão da tecnologia, comunicação, informação e impacto dessas mudanças. Então, tudo que está ocorrendo dentro da empresa, como que ela deve ser feita para melhorar todo esse ambiente. Fácil também entender isso daqui. Referente à estrutura organizacional, eles vão verificar se está havendo alguma turbulência ambiental, tá? Estrutura aqui seria mais ou menos aquele triângulo que a gente já viu, operacional, diretoria, donos, né? Vamos dizer, gerencial, diretoria. Se da diretoria até a base está dando certo, há essa comunicação ou não, e tanto da base quanto da base da pirâmide para a ponta da pirâmide, se também eles estão sendo ouvidos. Então, essa estrutura entre funcionários, gerência, coordenadores e supervisão e diretores da empresa, ela está fluindo ou não, tá? Para ver se todo mundo está tendo a mesma linha de raciocínio, a mesma conversa, tá? Tranquilo também de entender isso daí. Tem empresas que a diretoria não toma muito, não tem muita informação do que está acontecendo na base operacional, tá? O pessoal que é vendedor, está no carro, viajando, tentando fechar negócio, a diretoria costuma não ter informação sobre isso.
Quem vai ter os gerentes diretos deles. A ideia é com que todo mundo entenda a dificuldade de cada setor, de cada colaborador, para a empresa sair ganhando, tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Faça o entendimento também, tá? O corpo social da empresa, aí é uma coisa mais passiva, vamos dizer assim, uma coisa mais abstrata dentro da empresa, mas também que é importante. Aspectos de liderança, se a comunicação está sendo fluida ou não, relações interpessoais de um com o outro, tá? Se há conflito, qual o nível desse conflito, espírito de equipe e resistência a mudanças e a cultura. Um dos maiores problemas que acontece hoje na empresa é essa referência à resistência a algum tipo de mudança em relação à cultura da empresa, tá? Você pega os funcionários mais antigos, eles têm aquele raciocínio, né? Tem 30 anos que eu trabalho aqui, sempre funcionou dessa forma. Por que que agora eu vou mudar, tá? A gente entende também que o cara já está cansado, já trabalhou muito pela empresa, ele vai ter uma certa resistência à mudança porque vai trazer mais trabalho para ele. Se essa está sendo o problema, ainda é fácil de resolver. Agora, se for uma coisa que está enraizada, a forma de trabalhar, e você vem com uma nova mudança, via treinamento e desenvolvimento, aí essa pessoa ela vai acabar sendo uma pedra no sapato da própria empresa. E ele sabe que ele também é. Então, a gente tem que saber trabalhar os funcionários que é mais antigo, que tiver ainda esse pensamento enraizado de que tudo dá certo da forma deles, tá? Mas também é fácil de lidar com isso daí. Em relação ao próprio indivíduo, né? Quais são as motivações? A gente, principalmente o RH vai buscar isso daí, né? Quais são as motivações que levam o funcionário a trabalhar, se há ou não motivação, tá? As atitudes que ele tem dentro do trabalho, quais são as necessidades que ele tem para poder trabalhar, quais são suas competências e habilidades. Voltando para você ver, a gente já falou aqui, só nesse slide aqui, competência, habilidade e atitude, tá? Então, quais são as competências, se ele tem ou não, se precisa melhorar ou não, se precisa adicionar ou não. Questão da habilidade, a forma como ele trabalha. Então, se ele está trabalhando da forma correta e está dando o resultado, beleza. Se ele está trabalhando, mas a forma que ele trabalha não está dando o resultado, isso precisa haver um desenvolvimento, ou como até um mesmo treinamento nessa mão de obra. Tranquilo? Fácil também de entender isso daqui, tá? Importante analisar o interrelacionamento. Realmente isso aqui é bem importante. Local onde tem muita gente trabalhando sempre pode ser um problema, a gente sabe como é que é. Cada um tem um pensamento, cada um está num dia bom ou não, tá? E a empresa sabe trabalhar isso daí, mas o importante é nós, mesmo com os nossos problemas, chegar no local de trabalho e trabalhar da melhor maneira possível. A gente deixa o nosso pessoal guardado e deixa como desaflorado o nosso profissional. A gente está ali para dar resultado. Então, mesmo que às vezes ele tenha um conflito ali, a empresa vai buscar trabalhar isso da melhor maneira, tá? Então, é importante analisar o interrelacionamento como um todo e diagnosticar a situação da empresa para poder intervir em detalhes estruturais e em variáveis comportamentais, tá? Então, toda essa análise é para dar capacidade adaptativa à organização quando houver uma mudança ambiental. Toda mudança vai gerar algum tipo de estresse, tá? Isso é normal. Porque se você está trabalhando daquela forma, você não sabe qual é o novo método de trabalho, isso pode incomodar um pouco. Mas a empresa, sabendo trabalhar isso, vai anexando isso, né? Adicionando isso ao dia a dia, durante a sua mão de obra, de uma forma bem tranquila, que você vai aprendendo passo a passo. Realmente, quando ocorre uma mudança de uma vez só, vem daquela pancada, aí sim ele pode, a equipe como um todo pode sentir isso daí, pode assustar e pode se tornar um problema interno ali dentro da empresa. E aí fica mais difícil tentar consertar do que implementar algo novo, tá? Tentar consertar algo que já entrou de uma forma, um treinamento errado, pode dificultar. O processo de mudança organizacional começa com o aparecimento de problemas internos ou externos à organização. Quanto ao mercado, às vezes tem alguma nova lei, né? Alguma coisa aconteceu, ou um novo concorrente. Isso acontece, é normal, a gente sabe que acontece.
Aumento da concorrência, que eu acabei de falar para vocês, incapacidade de atendimento da demanda. Às vezes a empresa quer expandir o seu mercado para uma determinada região. Ela vai e tenta e dá certo, né? O que acontece? Ela consegue pôr o produto dela para vender, mas depois ela vai ter uma certa dificuldade em produzir e entregar, porque ela achou que não ia dar certo, ou ela achou que não seria tão positivo, e isso pode ocorrer também. Então, essa incapacidade de atendimento da demanda acaba também, se a empresa já trabalhou isso, houve um treinamento, houve um desenvolvimento, é mais fácil da empresa lidar com isso daí. Excesso das reclamações trabalhistas, tá? A gente conhece aí lá como é que fala assim, no conhecimento administrativo, jargão, essa é a palavra que eu queria, no jargão de turnover, né? Tem muita gente saindo, muita gente entrando numa empresa. Isso para a empresa é ruim. Então, tem que verificar o que está acontecendo para ter essa rotatividade muito alta entre o sai e entra, né, dentro da empresa. Então, isso daí também pode ser um problema e a empresa tem que verificar isso daí. Em relação a clientes, tá? Clientes aqui fica um pouquinho difícil de comentar, porque cada cliente é um caso, para cada localidade é um caso. A cada empresa trabalha de um jeito o seu cliente. Mas, de uma forma geral, como atender o cliente da melhor maneira possível. Para que isso ocorra, tem que existir treinamento. Um exemplo é os call centers, né? Você liga lá, você já vê que o pessoal está treinado. A gente está conversando ali com ele no telefone, mas na tela dele ali, ele já tem todo um processo de trabalho que só ele seguir que vai dar certo, vamos dizer assim. Então, ele não fala de mais, não fala de menos, consegue resolver seu problema ou não, mas de uma forma bem tranquila e rápida, né? Que a ideia é você ligar, resolver e desligar. A gente sabe, a gente tenta ligar, o telefone cai, é uma outra situação. Mas quando você é atendido, como diz assim, o levantamento que eles fazem é se o atendente conseguiu resolver o seu problema. Tranquilo? Atraso e demora no atendimento do cliente, tá? Acabei de falar. Logística, entrega, tá? Frete, transporte em si, tá? Foi o que eu falei para vocês. Às vezes a empresa consegue fazer uma boa venda, agora tem que ver como é que ela vai conseguir entregar dentro do prazo combinado, né? Infraestrutura, se a empresa tem uma infraestrutura competente para atender o tamanho dela, tá? Se ela conseguir um novo mercado, ela vai lá trabalhar, vender, ela vai conseguir atender essa demanda. Então, ela tem um pátio operacional pronto para atender toda a produção que os vendedores conseguiram fazer. Ela vai conseguir atender isso daí, e isso é importante também a gente verificar, tá? Incapacidade no atendimento da demanda, que repetiu lá em cima. Depois eu apago e mando para vocês o slide correto. Tranquilo aqui também, tá? Voltando para o desenvolvimento organizacional referente a isso daqui, é como que a empresa ela vai desenvolver isso internamente para conseguir ótimos resultados, tá? O interessante é a gente ficar atento a isso daí, beleza? Desenvolvimento organizacional é aplicado quando a mudança é intencional e projetada, né? Então, os problemas externos da organização, como exemplo, ambiente, a gente já comentou, novas tecnologias, toda empresa que trabalha sempre vai ter algo novo para ela tem que acompanhar, ela vai perceber se é vantajoso ou não, então, está sempre surgindo alguma coisa nova, tá? Um exemplo hoje são a IA, né? Inteligência Artificial. Muitas empresas já estão contratando equipes para produzir inteligência artificial interna para a necessidade dela, para tentar trabalhar da melhor maneira possível. Isso aumenta a lucratividade e diminui a despesa dela. O que eles trabalham principalmente é isso. Até já passei para vocês lá dentro da sala de aula. Maior lucro, menor custo, tá? Então, novas tecnologias. Estou dando um exemplo aqui para vocês. Mudança em valores da sociedade. Antigamente, as empresas não se preocupavam em trabalhar com meio ambiente. Hoje, várias empresas têm selos que informam que ela trabalha, os produtos dela são, como é que fala, recicláveis ou não. Então,
atendendo aos valores que a sociedade vai cobrar das empresas, tá? Então, isso daí também a empresa tem que ficar atenta. A gente pode ver que isso é tudo externo, tudo vem de fora para dentro da empresa. Novas oportunidades ou limitações no ambiente econômico, tá? Isso aqui é um problema que ela não consegue controlar, mas ela está atenta. Mudança de governo, algum acidente ambiental, por exemplo, enchentes, né? Isso pode ser um problema. Isso não tem data nem horário, mas as empresas têm que estar atentas a isso daí. Infelizmente, é dessa forma, tá? Questão política, troca de governo, acabei de falar para vocês. Legal e social, questão a leis. Determinadas empresas, para poder trabalhar, tem que estar dentro da legalidade, né? Tem que estar atendendo a alguma determinada lei para poder atuar. Então, algumas empresas, por exemplo, precisam estar dentro da situação da solicitação da Anvisa, né? Por exemplo. Só para a gente entender aí. Problemas internos, estrutural e comportamental, faço entendimento em relação ao comportamental, os colegas de trabalho têm que ter a dinâmica tem que ser positiva. Mudança nas atividades, até comentei com vocês, se vier uma mudança de uma vez só, isso pode se tornar um problema, tá? Se ocorrer a forma como você trabalha, como a empresa quer que você trabalhe, e ela ocorra de uma maneira muito fluida, muito tranquila, você acaba executando do jeito que a empresa quer, da melhor maneira possível, tá? Interações entre funcionários, isso pode ser entre funcionário, cliente, tá? Em geral, em todos os sentidos, tá? Quais são os sentimentos dos colaboradores, o que eles esperam, o que eles querem, se as necessidades e desejos de cada colaborador está sendo atendida ou não, isso também é importante, e resultado no desempenho no trabalho, tá? Então, a gente tem que verificar isso também, para a gente observar se está dando certo, se está todo mundo olhando para o mesmo caminho. A gente já viu isso aí. Vocês podem ver, que a gente vai repetir um pouquinho, mas isso daí está na apostila de uma forma mais detalhada, tá? Eu trago para vocês aqui, como sempre, de uma forma mais resumida, por isso está repetindo um pouquinho. Mas muito fácil o entendimento disso daqui. Ok? Desenvolvimento é composto por inúmeros passos que devem ser implantados gradativamente. Eu falei para vocês, não pode chegar de uma vez. Isso pode se tornar um problema. A deficiência da organização é a sua capacidade de sobreviver. Se todo mundo que está trabalhando dentro da empresa for eficiente, vamos dizer, e propriamente eficaz, a empresa sempre vai dar certo, tá? Então, a forma como isso está sendo feito tem que ser observado, acompanhado e estudado, tá? Então, capacidade de sobreviver ou adaptar-se, se manter sua estrutura e se tornar imune a algum tipo de transformação no mercado. Então, a empresa está muito resistente, a base operacional dela é muito boa, ela consegue atuar no dia a dia. Vale ressaltar que quem realmente faz as mudanças são as pessoas. Eu estou conversando aqui com vocês, já dá para perceber isso daí. E as empresas devem constituir estratégias para criar formas de preparar essas pessoas, via treinamento, via desenvolvimento, tá? O treinamento, muitas vezes, é insuficiente para atingir esses objetivos. Então, façam necessário um desenvolvimento. Eu acredito que vocês têm um entendimento do que seria o treinamento e desenvolvimento. Treinamento, você já vai melhorar o que você tem. Desenvolvimento pode ser uma situação nova que você quer fazer com que aquela equipe suba um degrau no processo de trabalho da empresa, então ela evolua. Então tem que ver qual que é a necessidade da empresa, ou treinamento e desenvolvimento, ou as duas coisas juntas, também pode ocorrer tranquilo, tá? Podemos classificar as mudanças em 3 etapas. Mudança passiva, que eu já comentei com vocês. Mudança com ruptura repentina, essa é muito perigosa, tá? Pode ser que a maioria do pessoal se assuste, não aceite, pode negar o projeto, tá? E a gente vai continuar trabalhando da mesma forma que a gente sempre trabalhou. Isso eu não estou falando dos funcionários antigos, pode ser os funcionários novos. Mas se for feito de uma forma de uma vez, e se essa mudança for muito drástica, pode ser que o pessoal negue o projeto em si, tá? Agora, quando ela é feita de mudança planejada, aí é o melhor processo a ser feito, tá? Ela pode ocorrer com o tempo, com data marcada, tá? Ela sempre vai ocorrer um passo de cada vez, sempre vai ter uma evolução até chegar no final,
e todo mundo vai aceitar de forma bem tranquila, e todo mundo vai trabalhar do jeito que foi solicitado pela empresa. Tranquilo? Interessante observar aí, ó, última linha, então. Por que do desenvolvimento organizacional? Inovação. Mercado de trabalho, ou mercado de trabalho não, no mercado em si, ele está sempre mudando a toda hora, a todo momento, tá? Se a gente pegar aí de 2000 até 2024, o que já aconteceu no mercado de evoluções, em questão de transformações, é muita coisa, é muito grande, e, como dizer, e não vai parar. Então, a empresa precisa estar inovando para aprender como é que funciona o mercado no dia a dia, para poder atuar da melhor maneira possível, tá? Então, o segredo aí da questão do desenvolvimento organizacional chama-se inovação. Tranquilo? O que vem a ser a estrutura sem capacidade de inovação, tá? Então, normalmente, uma organização sem inovação tem alguns procedimentos que provocam desânimo no meio dos empregados, além de atrapalhar no desenvolvimento em si da empresa, né? Então, pode atrapalhar também ou não a questões de atividades proativas. O próprio corpo social também pode sentir isso daí, tá? Então, se ela parar no tempo, ela vai ficar para trás. Quem hoje tem um mercado, que seja um bar, um restaurante, alguma coisa, e ela não evolui, não tenta acrescentar coisas novas, vai se tornar mais do mesmo. E essas empresas acabam ficando para trás. Acaba sendo vista como pequenas, tá? E várias vezes, às vezes acontece do próprio cliente, né, entender que lá é um ambiente pequeno, teria uma coisa com um grande nome, alguma coisa mais desenvolvida, vamos dizer assim, né? Então, é mais nesse sentido também. Nas empresas sem inovação, a cúpula administrativa possui procedimentos que decepcionam a empresa como um todo. Como diz assim, empresa de familiar, por exemplo, pode ocorrer isso, né? Eles não vão mudar muita coisa, se até hoje deu certo, vai continuar dessa forma. Quem trabalha naquela empresa provavelmente vai ser os antigos, os novos não vão durar muito tempo, porque é uma coisa mais dinâmica e acaba não sendo, tá? A organização e a estrutura do trabalho, tá, pode não gerar produtividade, até por questão disso, né? O pessoal, a geração de hoje, eles são mais ligados à tecnologia. Então, para você trabalhar, eles vão querer tecnologia. Imagina uma empresa hoje que vai trabalhar com vendas, vai no supermercado vender uma grande quantidade de produto, e o vendedor ainda chega com um bloquinho de papel. Ele parou no tempo. Até o próprio comprador de supermercado vai estranhar aquilo. Ele ainda vai fazer o pedido no papel lá para o setor de compras, então ela está ficando para trás, tá? Por exemplo, então, só para vocês entenderem. Forma de exercer o comando é a comunicação também, né? O próprio papel, né? O pedido ali. Aí o vendedor, né, o representante comercial, vai chegar no hotel, aí que ele vai passar o pedido. Então, a comunicação também está ficando para trás. Aí ele vai ter que mandar um e-mail. Em vez de ele ter um acesso, né, externo do programa da empresa, ele mesmo já fazer o pedido direto pelo sistema, na frente do comprador do supermercado. Então, para você ver o tanto que isso hoje é um atraso de vida para quem trabalha principalmente com vendas. Tranquilo? Então, desenvolvimento organizacional é uma estratégia educacional que tem por objetivo permitir, de uma forma planejada, aumento do aprendizado de valores, tá? Então, evita essa parada no tempo, tá? Ajuda na tomada de decisão, favorece um clima de participação, voltando àquele triângulo, né? Base, supervisão, diretoria, todo mundo participa, todo mundo sabe o que está acontecendo, e procura obter uma flexibilidade estrutural e a capacidade de fazer frente aos problemas e às mudanças, tá? Fácil entendimento isso daqui. Ferramentas que proporcionam mudanças e melhorias. A gente já viu isso daqui em aula de qualidade total, tá? Reengenharia, informatização, autogestão, enriquecimento do trabalho, modelos contingenciais, modelos japoneses de melhoria contínua. Então, empresas podem utilizar esse tipo de ferramenta para melhorar o seu processo de trabalho. Então, a gente já viu isso daqui, fácil entendimento também. Um exemplo simples, né? Tipo, 5S, apesar de ser uma coisa muito simples, mas ela também ajuda na melhoria do processo interno da empresa, tá? Eu ia passar aqui para vocês, tá? Mas eu não vou deixar aqui, que seria um exercício, só para a gente relembrar isso daqui, tá?
Eu vou pular, então, essa parte aqui. Como o pessoal não veio, era para a gente fazer aqui durante a aula, depois eu também mando o slide para vocês e tiro esse slide aqui, senão o pessoal vai pensar que é para entregar como trabalho. Tranquilo? Então, só um exemplo aí para a gente ver aí, ó. Implementar o desenvolvimento organizacional numa organização. Necessário obter algumas etapas, tá? São técnicas de levantamento e análise de informação. Começando ali pela esquerda, levantamento de informações quantitativas e qualitativas. Isso daqui pode ser feito de uma maneira simples, pesquisa, tá? Isso daqui pode ser feito, ou melhor, não precisa ser feito pela diretoria, não precisa ser feito de alguém que veio da central para pesquisar. A gente que está trabalhando ali no nosso setor, a gente pode fazer esse levantamento. Quais são as quantidades, a questão, assim, informações de quantidade, levantar dados que a gente pode melhorar no nosso processo de trabalho. Questão de qualidade, o que a gente pode fazer que vai acrescentar qualidade na nossa mão de obra, tá? Eu não sei com o que vocês trabalham, mas dando um exemplo, assim, no supermercado, reposição de produto em gôndola, como que é feito? A gente pode melhorar o processo? Como é que pode ser feito isso? Questão de qual horário? Por exemplo, a gente vai abastecer prateleira, gôndola no supermercado no horário de pico? Não vai, a gente não vai fazer dessa forma. Eu estou falando a minha opinião, né? Não sei como é que o supermercado faz. Mas não é interessante a gente fazer isso em horário de pico. A gente tem que fazer esse horário de baixo movimento, para que até não tenha perigo de você trombar com aqueles carrinhos no tornozelo de alguém, né? Então, você trabalha mais tranquilo e você tem tempo para reorganizar aquela prateleira. Estou dando um exemplo. Como é que faz isso? Você levanta as informações, chama todo mundo da equipe e pergunta: o que a gente pode fazer para melhorar o nosso processo de trabalho? Exemplo, tá? Depois você vai analisar o que todo mundo falou. Todo mundo. Isso aqui, mais ou menos, seria um brainstorm, né? Que a gente já estudou isso aqui também. Você vai analisar a opinião de todo mundo e vai tentar pescar quais são as melhores ideias, tá? Planejamento estratégico. Aí você vai planejar, você pode fazer um teste de como que isso vai ser feito na prática, se vai dar certo ou não. Às vezes, uma ideia também que às vezes você acha que vai ser boba, ela pode ser de uma grande solução, tá? E depois você vai avaliar isso daí para ver se está dando certo ou não. Bem tranquilo também. É difícil de fazer isso? Numa empresa que é muito engessada, é difícil sim, tá? Agora, se você trabalha numa empresa em que a supervisão ela é bem tranquila com isso daí, ela sempre está buscando bons resultados, a supervisão ajuda nesse tipo de desenvolvimento, é muito fácil de fazer isso daí. Só sentar numa reunião, acredito que algumas empresas que vocês trabalham aí, tem um tal do DDR, né? Ótimo local para vocês fazerem esse tipo de levantamento. Tranquilo? Falei demais, mas eu não podia deixar de falar isso daqui. Certinho, Keliane? É importante, então, montar uma... Certo? Certinho. É porque tem muito slide aqui, eu estou correndo um pouquinho. Certinho, Sabrina? Tá? Qualquer que seja a forma escolhida, deve existir, então, envolvimento de todos. Já reforcei isso aqui também com vocês. Qualquer forma adotada deve proporcionar para a empresa aumento no nível de interação, aumento de trabalho e qualidade desse trabalho, aumento na capacidade de solução. Quanto mais o pessoal tiver treinado para aquela determinada função, mais soluções vão aparecer. Então, sempre vai ter problema. Só que o problema ele não vai viver muito tempo, porque alguém da equipe já vai ter uma solução para ela, tá? Criação de ambiente próspero, isso é importante, principalmente com um trabalho em equipe, tá? Amplia a filosofia de comunicação horizontal e vertical, tanto de colega de trabalho quanto de diretoria para a base operacional, isso é muito importante, tá? Implementação de mecanismos que elevem o nível de entusiasmo e satisfação pessoal. Isso daqui não é melhoria de salário, tá? Salarial é outra coisa, seria departamento pessoal. A questão aqui é ver se todo mundo está olhando para o mesmo lado e todo mundo está trabalhando da mesma forma, buscando sempre o desenvolvimento. A empresa sabe que se a empresa desenvolver, sempre vai ter aquela troca de funcionário, né?
Mas quando a empresa começa a desenvolver, os funcionários antigos começam a subir de cargo. Isso é, por exemplo, um sinal de satisfação pessoal, tá? Você lutou, você estava, você participou, agora começa a vir as recompensas. Você se torna um supervisor, se torna um diretor e o salário aumenta em compatibilidade com o seu cargo novo. Espero que você tenha entendido que uma coisa é satisfação pessoal, é diferente de salário, tá? Salário alto, vamos dizer, aumento de salário, duas coisas diferentes. Então, na sequência da implementação do desenvolvimento organizacional, ocorre um aumento no nível de responsabilidade. Todo processo de mudança deve provocar uma sinergia, tá? Todo mundo trabalha junto. Então, as somatórias dos esforços devem ser maiores do que a soma das partes. Tranquilo também. Ok? Relação ainda ao desenvolvimento organizacional, partindo dos princípios de que as pessoas fazem as mudanças e conseguem fazer a diferença. Forte ênfase em agregar valor às pessoas, isso é positivo. Participação ativa dos gerentes e de suas equipes, também é positivo. Intensa ligação com o negócio da empresa, principalmente os mais antigos da empresa, tem uma forte ligação, ainda mais porque o salário deles já está bom e eles provavelmente já têm um cargo de supervisão, porque ajudaram, lutaram para que a empresa crescesse. Isso é positivo, tá? Aprimoramento pessoal como parte de melhoria da qualidade de vida. Você estuda, você aprende, você se desenvolve, você sempre vai ser aquela pessoa diferenciada dentro da empresa. E vem esse reconhecimento. Isso é positivo também. Contínua preparação da empresa e das pessoas para o futuro. A empresa está sempre investindo na mão de obra, tá? Principalmente naquela mão de obra que realmente quer trabalhar com a empresa, tá? Isso também é positivo. Novas abordagens decorrentes da influência e tecnologia da informação. Como eu falei para vocês, a empresa sempre vai estar em busca de novas tecnologias para melhorar o processo de trabalho. Imagina hoje, 2024, vocês tendo que entregar um trabalho de faculdade ou do curso técnico datilografando, tá? E não usando o computador. Igual, você vê, há um tempo, 2 anos, 2 não, né? Seriam 5 anos atrás, não existia inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial ajuda vocês a fazerem o trabalho de escola. Então, olha para você ver, imagina se tira a inteligência artificial. Como é que vai ser? Você tem que buscar nos livros essas informações. Então, quem estuda hoje não tem tempo de ficar lendo. Então, sempre vai buscar uma informação rápida e confiável. Isso também é positivo. Foi o que eu falei para vocês. As empresas estão investindo em inteligência artificial para aumentar o lucro e diminuir o custo. E ela gasta rios de dinheiro para que isso ocorra. Imagina se não tivesse. A empresa estaria perdendo dinheiro. Deu para entender o raciocínio? Então, bem, isso também é positivo. Então, tecnologia ajuda no desenvolvimento como um todo, tá? Adequação das práticas de treinamento às diferenças individuais das pessoas também é positivo. Cada pessoa reage de uma forma e a empresa vai observar que cada um vai ter um tipo de treinamento específico. Isso também é positivo. ênfase em técnicas grupais e solidárias também é positivo. Você melhora o desenvolvimento dos trabalhos em equipe, tá? A equipe começa a realmente se tornar uma equipe. Utilização de mecanismo de motivação e realização pessoal. Isso daqui é muito abstrato, né? Meio passivo. Mas é o que significa? A empresa está te ouvindo, tá? Se você tem algum elogio, alguma reclamação, algo não está dando certo, alguém vai parar para te ouvir. Isso é positivo demais também, tá? Eu já trabalhei em empresa que se você ia falar alguma coisa, a empresa só levantava, tá, beleza, então. Tipo assim, o que eu estava falando talvez poderia ser importante para a empresa, ou não, não sei, mas na minha época eu acredito que seria, mas não tinha ninguém para me ouvir, tá? Então tá, acabou de falar, vai trabalhar. É a resposta que eu tinha na época, né? Então, se alguém está te ouvindo, isso é positivo. Busca incessante da excelência, principalmente da sua mão de obra. Você sempre tem que estar buscando a excelência na sua mão de obra. Isso faz a diferença e isso mantém o seu emprego. Isso é positivo, tá? Compartilhamento da informação em substituição aos controles externos. Isso também é positivo, tá? O controle da informação é você ouvir o que está acontecendo dentro da empresa e não tentar buscar alguém de fora. Ah, eu ouvi falar, não, vamos ouvir quem está aqui dentro. Não é?
Seria uma coisa simplesinha, mas fazer uma pesquisa externa. Não vamos fazer pesquisa externa, não. Vamos fazer uma pesquisa interna, vamos saber o que está acontecendo aqui. Empresa que faz isso é positivo para todo mundo, tá? Permanente fonte de retroação ou retroinformação. Retroação aqui, feedback, tá? Então, permanente fonte de feedback, seria uma palavra que todo mundo conhece. Então, o que você fala é ouvir de retorno, tá? Então, a retroação positiva para todo mundo. Faço entendimento disso daqui, deu para perceber aqui que tudo isso aqui é positivo para a empresa. Só que, para que isso aqui dê certo, todo mundo tem que participar, tá? Uma coisa bem tranquila também de entender. Tranquilo? Matriz deve levantar os conhecimentos, habilidades e atitudes a diversos fatores da organização. CHA, tá? De novo, a gente volta naquelas três letrinhas, tá? Então, a exemplo, administração estratégica, tá? Comunicação interna e externa, estratégia dos negócios, processo, cadeias de negócio, estrutura de indicadores, interação entre eficácia operacional e a estrutura do negócio como um todo, estrutura da educação empreendedora e a relação do indivíduo com a organização. Então, nesse ponto aqui, a interação entre todo mundo tem que ser positiva. Tranquilo? Deu para entender também. Dúvida aqui em desenvolvimento organizacional, apesar que a gente foi um pouquinho mais a fundo, mas dá para entender que a empresa ela vai gastar tempo e dinheiro com desenvolvimento ou treinamento para melhorar a parte interna dela. O desenvolvimento dela tem que ser positivo. Se a empresa ela desenvolve, ela vai melhorar o processo de trabalho, ela vai ganhar mercado, ela vai ganhar mais dinheiro. A empresa ganhando mais dinheiro, todo mundo continua mantendo o emprego. O raciocínio é mais ou menos esse. O importante é que tudo se torne positivo nessa questão, nesse ponto de vista. Tranquilo? Cultura organizacional. Essa daqui é uma visão agora mais interna. A gente pode dizer que é uma visão da ponta ali do triângulo, da diretoria, olhando para baixo. Como é que o proprietário vai querer entender como que funciona a empresa. Lógico que ela sempre, aquela coisa, não é a questão agora de eu mando, vocês obedecem, né? A ideia é, a parte de cima vai perguntar, o que vocês aqui precisam para melhorar o processo de produção, o processo de trabalho de vocês. Eu vou ouvir e vou tentar melhorar isso de alguma maneira. Então, quando a cultura em si, ela melhora, ela abrange, ela se expande, todo mundo sai ganhando, tá? E nesse caso aqui, quem fica mais feliz realmente é o dono da empresa, porque viu que está com colaboradores ali, funcionários, que foram bem contratados, bem escolhidos, para ajudar a empresa, para que haja o desenvolvimento dentro do mercado como um todo. Ao estudar o ciclo de vida das organizações e todo o processo de desenvolvimento organizacional, percebemos que muitas partes sensíveis da empresa são tocadas, analisadas e reestruturadas. Então, foi o que a gente viu agora mesmo. Quando tiramos as pessoas da zona de conforto, mexemos na cultura organizacional. Como exemplo, aquele funcionário que é muito antigo, que ele não quer sair da zona de conforto dele, ele vai criar algum tipo de resistência, tá? Cabe ao administrador saber interpretar as reações para poder efetuar essas mudanças. Sempre é oportuno saber usar a cultura e o embalo positivo para induzir as mudanças. Aí sim, a gente volta um pouquinho lá atrás para falar. Para a gente aplicar algum tipo de mudança, que ela seja planejada e de forma tranquila, para que ocorra de forma padronizada e bem estruturada, bem fluida, né? Uma coisa que aconteça com o tempo, tá? Nessa hora é necessário muita habilidade para utilizar a cultura como ponto de apoio às mudanças. Faço entendimento também. Em virtude dessas dificuldades, muitas organizações permanecem ultrapassadas. Tem aquelas empresas que não abrem a mente para o futuro, para o crescimento da empresa, continua sendo aquela mesma coisa há 10 anos. Vai até ela fechar as portas. Tranquilo? Então, cultura, a gente sabe que ela é muito enraizada, mas ela, de alguma forma, ela tem que ser mutante. Ela tem que acontecer, tá? Você tem que sair da zona de conforto e dar um passo para frente. Beleza? Então, significado do modo de vida, a gente sabe que várias empresas têm a sua forma de trabalhar, mas a gente precisa avançar com isso daí.
Crenças e valores sempre existirão. A gente, em vez de apagar as crenças e valores da empresa, a gente precisa adicionar crenças e valores. Isso é importante para todo mundo, tá? Forma de interação e relacionamento de uma determinada organização. A gente precisa mudar isso daí sempre para o lado positivo. Cada organização é um sistema complexo e humano. Fácil entendimento isso, né? Muita gente se torna complexo. E como a empresa é formada por seres humanos, cada um vai ter uma cabeça, cada um acha que tem a solução do problema. A ideia é fazer com que todo mundo utilize essas cabeças individuais de forma conjunta, tá? Todo esse conjunto de variáveis deve ser continuamente observado, analisado e interpretado, como eu acabei de falar para vocês. A cultura organizacional influencia poderosamente o clima existente na organização. Fácil entendimento. A cultura é composta de valores, crenças e hábitos. A gente vai apagar isso? Não, a gente vai melhorar essas três aqui. Tanto os valores da interna, como ele foi criado, quais são as crenças, aonde ela quer chegar, como é que ela se enxerga, como é que as pessoas trabalham, o que elas esperam da empresa, e os hábitos, como é feito o trabalho em si. Então, a gente não apaga, não passa a borracha. A gente aumenta ela de uma forma positiva. Tranquilo? Sobre o clima organizacional, tá? Valeu, Cliane. Podemos dizer que seja somatória das satisfações e das insatisfações da força de trabalho, tá? A gente sabe que administrar uma empresa não é fácil e manter o clima organizacional positivo não é fácil, mas a gente pode tentar, tá? A gente não arquiva isso mentalmente, a gente não passa de olhos fechados em relação a isso, tá? A gente tem sim que sempre procurar uma maneira de melhorar. Lembrando que esse clima organizacional não vem de cima para baixo, tá? Isso é o local aonde você trabalha. Se você faz parte de um setor, aquele setor tem que trabalhar em equipe. Se aquela equipe está dando certo, o clima organizacional no seu setor vai estar lá em cima. E isso é positivo. A ideia é isso. Lógico que o diretor vai saber o que está acontecendo no seu setor, é positivo ou não? Ele não sabe, mas ele vai ver pelos números. Os números serão positivos, tá? Dinheiro, resultado. Ele vai perceber isso, tá? Então, equipe que não está dando resultado, que não está dando dinheiro, eles vão chamar o supervisor da área e vai perguntar o que está acontecendo. Então, eles não olham se você está sorrindo, está feliz. É isso daqui que eles vão olhar. Ó. Então, se está dando dinheiro, lá está dando certo. Essa é a visão que eles vão ter. Tá? Quando falamos em satisfação, estamos querendo dizer o grau de satisfação das necessidades dos empregados da empresa. Se você trabalha e está sendo positivo, a empresa ou o setor em si vai ser bem avaliado, vocês vão conseguir coisas que vocês estão procurando, tá? Pode ser melhoria de salário, pode ser aumento de cargo, tá? Vai que abre uma filial, você pode ser convidado a ser o coordenador da outra filial. Isso é a forma como a empresa vai responder ao desenvolvimento positivo da equipe. De alguma forma, vocês vão evoluir dentro da empresa, tá? Quanto mais satisfeito, maior é a moral e a predisposição do trabalho. Não tem como nem explicar isso daqui, é uma coisa muito, muito óbvia, né? O clima organizacional pode ser bom ou ruim? Pode, isso vai acontecer. Dependendo da satisfação de cada um, há expectativas em relação aos integrantes. Se a sua equipe trabalha bem, todo mundo trabalha tranquilo. Se a sua equipe não está dando certo, tem sempre aquele que está atrapalhando, você não como é que eu vou falar assim? O ambiente não fica tranquilo, está sempre tenso. Sempre você sabe que aquela pessoa que está atrapalhando abre a boca, vai dar briga com alguém. Isso atrapalha o desenvolvimento da equipe como um todo. Então, sendo bom ou ruim, a empresa vai observar isso também, ok? O estudo da cultura organizacional é uma forma de entender, então, como as organizações podem superar essas insuficiências. Toda e qualquer mudança na empresa passa pela mudança da cultura. Então, é isso daí. Equipe que não está dando certo começa a dar certo, houve uma mudança na cultura da empresa naquele setor. Tá? Faça o entendimento também. Ok? Para efetivar melhorias na mudança, é necessário os estudos de indicadores. Indicadores, tá? Iniciativa individual, tá? Tolerância ao risco,
direção e integração. Então, iniciativa individual, nível de responsabilidade e liberdade, independência das pessoas. Você tem liberdade para poder trabalhar do seu jeito. Tolerância ao risco, tá? Você pode errar? Pode. E você sabe que você não vai ser constrangido a tomar uma advertência. Se você fez algo errado, conserte. Mas você é incentivado a consertar. Você não vai, como diz, tomar um tapa na orelha porque errou. Isso, tolerâncias ao risco é nesse sentido. Então, se você errar, você tem a oportunidade de consertar, tá? E erros acontecem. Direção, clareza na relação dos objetivos. A direção vai expor claramente quais são os objetivos dela. Precisamos vender tantos R$1.000 esse mês. É difícil? É. Vamos tentar que forma nós podemos bater essa meta. Então, isso está aberto da direção como um todo, né? Então, todo mundo está sabendo, não é segredo para ninguém, e vamos fazer dessa forma. Então, como eu falei para vocês, a direção conversa com a base, tá? Integração, capacidade das unidades trabalharem de maneira adequada. Todos os setores trabalham em equipe. Um exemplo, né? Departamento de compra sempre trabalha com o pessoal dos suprimentos, né? Do estoque. Se as duas áreas conversam positivamente, é mais fácil de você organizar isso daí. As duas equipes vão dar resultados positivos, porque elas estão conversando a mesma língua, tá? Faça entendimento. Contatos gerenciais, disposição dos gerentes, você tem acesso a eles, a poder passar alguma reclamação ou pedir alguma ajuda. Então, você não fica aquela coisa, não, fala com o seu supervisor, com o seu supervisor vem falar comigo. Não, o gerente ele tem a responsabilidade dele, só que ele está junto ali com o operacional, ajudando a dar resultado. Tá? Controle, volume de regras e regulamentos da supervisão direta. Lembra lá do tal do PDCA? Questão do controle seria isso, tá? Você observa o que está dando errado e vai melhorando o processo, tá? Então, a supervisão em si está acompanhando isso e está controlando isso daí. Então, o que está dando certo vai ser mantido, o que está dando errado, vamos observar e tentar melhorar esse processo. Identidade. Grau de identificação das pessoas com a organização como um todo. Você acaba abraçando a camisa da empresa, como diz, né? Vestindo a camisa da empresa, abraça o que a empresa tem, então todo mundo conversa a mesma língua, isso é positivo, tá? Sistema de recompensa, associação entre recompensa e desempenho. Pode ser uma premiação em dinheiro, pode ser uma premiação em cargo, um subir de cargo, sobe de cargo, sobe salário, tá? Pode ser um reconhecimento também junto à própria diretoria de alguma forma, então isso ajuda a motivar o pessoal, tá? E tolerância ao conflito. Sempre vai haver conflito, a gente sabe disso. Pode ser de setor para setor, pode ser de colaborador com colaborador. Mas a ideia é, sempre que haver o conflito, todo mundo vai chegar e vai ver o que está acontecendo e todo mundo vai tentar achar uma resposta para aquilo ali. Tranquilo? Fácil entendimento também. Então, isso daqui empresa engessada, por exemplo, ela vai ficar no passado. Ela vai parar no tempo. Empresa que aceita que a sua cultura ocorra mudança, ela vai desenvolver sempre para melhor. Tranquilo? Vamos lá, então. Cultura organizacional desempenha 4 funções básicas. Em primeiro lugar, ela dá aos membros identidade organizacional, já falamos sobre isso. Em segundo lugar, facilita o compromisso coletivo, já falamos sobre isso também. Então, você veste a camisa, a equipe se torna uma equipe realmente, tá? Terceiro lugar, ela promove estabilidade organizacional. Todo mundo, se a equipe está dando certo, tudo está dando certo, todo mundo se estabiliza e todo mundo trabalha sempre olhando para frente. Isso é positivo. Como diz, ninguém olha para trás mais. Só olha para trás quem quer ficar. Então, se a equipe está boa, está todo mundo produzindo resultados positivos, todo mundo continua trabalhando ali na empresa. Quarto lugar, ela molda o comportamento ao ajudar os membros e dar sentido aos seus ambientes. Se você está trabalhando, a equipe está trabalhando, está dando certo, vocês vão criar um clima organizacional ali da equipe. Então, todo mundo sabe como todo mundo pensa e todo mundo vai trabalhar em prol de alguma coisa, né? Todo mundo está olhando para o mesmo lado. Então, a questão aqui da cultura seria isso daqui. Veja que se a gente resumir isso daqui todo mundo está trabalhando, está dando resultado, dinheiro, e todo mundo está saindo ganhando, tá? Tranquilo quanto a isso? Beleza?
Aqui tá um pouquinho complexo, mas é mais ou menos o que eu já falei isso aqui para vocês. Ele é aquele passo a passo da mesma forma, tá? Processo contínuo da análise cultural e mudança organizacional. Levantamento de dados, análise da estrutura, estudo dos valores e dos valores familiares, interpretar a capacidade de absorção das variáveis, analisar o modo como os empregados percebem a si próprios, plano de treinamento e desenvolvimento, mudança comportamental. Veja que é um processo que está sempre correndo um atrás do outro ali, né? Está sempre interligado, mas sempre tentando trazer algo positivo para dentro da empresa. Veja que quando a empresa muda sua cultura, muda sua forma de trabalhar, e ela vai ter, assim, um certo momento, ela vai ficar engessada, aí que ocorre o treinamento e desenvolvimento para que quebre esse gargalo, né, ou aumente esse problema, tira essa pedra do caminho e a empresa possa mudar o comportamento. Se ela muda o comportamento dela, ela se desenvolve dentro, internamente, quanto externamente. Beleza? Falei muito hoje, tá? Era para ser mais, como diz, vou parar por aqui. Gente, vocês tiveram alguma dúvida? Apesar que eu falei muito hoje, mas vocês lembram que isso daqui a gente já viu nas aulas de administração, lá no módulo 1, tá? Isso daqui não é nada demais. Apesar que a gente entrou um pouquinho mais adentro do treinamento e desenvolvimento, né, que seria a matéria em si mesmo, mas observa que é sempre tentando melhorar o processo. Melhorar o processo da empresa, isso ocorre de cima para baixo, tá? Agora, nós que estamos aqui embaixo, podemos fazer isso aqui para nós mesmos, dentro da nossa equipe, para melhorar o nosso processo de trabalho. A gente vai ter pedras no sapato? Vai. A gente vai ter pessoas que estão só preocupadas com o salário no final do mês? Vai. E essas pessoas sofrem sozinhas. Se você consegue juntar ali você mais duas pessoas que consegue produzir legal, que todo mundo olha para o mesmo lado, que todo mundo quer se ajudar, aquela pessoa que está de fora vai tomar birra. Ou ela entra e participa, ou ela sempre vai estar te julgando e te criticando, tá? Então, não deixe isso acontecer. Tenta sempre buscar gente que tem o mesmo raciocínio com você e que quer sempre o resultado positivo. A gente sabe, resultado positivo é, sim, salário no bolso. Mas a gente tem que manter isso daí e melhorar esse processo, tá? O nosso dia a dia. Então, a gente não pode deixar essa peteca cair. Tranquilo? Eliane, Sabrina? Tranquilo, Saulo. Desculpa ter falado muito hoje. Ô, Saulo, deixa eu te perguntar um negócio. Diga. Porque eu não estou trabalhando, né? Aí eu tô querendo ver se eu consigo fazer um estágio em alguma empresa. Aí eu queria ver com você se você podia me ajudar a elaborar um currículo. Me chama no privado depois. Tá bom. Eu te ajudo, sim. Ah, então tá. Você já tem seu currículo pronto? Eu tenho um modelo aqui. Tá. Eu vou te mandar o meu. Tenta ver se você consegue fazer em cima do meu. Ah, tá. Tá? Se você tiver dúvida, você pode me chamar. Me dá um toque aí no privado que eu te mando o meu para você olhar. Eu já vou te mandar ele no Word para você ir salvando o seu em cima do meu. Tá bom. Porque para estágio tem que enviar currículo, né, Saulo? Tem. Tá bom. E sempre, de preferência, você tiver alguém que pode te ajudar. Tá certo. Tá? Então Me tá. chama no privado aqui que eu vou te mandar o meu e te dou já umas dicas já. Tá bom, então. Beleza? Obrigada. Eu que agradeço. Gente, boa noite, então. Eu vou ficar aqui até 8h40. Vai que alguém aparece aí no meio do caminho, eu troco uma ideia com alguém que apareceu da sala de vocês. Fora isso, bom descanso, tá? Até a próxima. Segunda-feira, a Ana já libera o trabalho para vocês lá no Proesc. Só ler a apostila, que está tudo na apostila. Certinho, boa Boa noite. noite. Tchau, Keliane. Com Deus. Tchau, com Deus. Até semana que vem. Até semana que vem. Até. Até.
5 minutinhos aqui para a aula terminar. Vou continuar por enquanto, até 8h40, se alguém aparecer. Fora isso, os alunos que rodarem o vídeo até aqui, né? Não esquece de ler as apostilas, tá? Relembrando, o trabalho 2, tanto quanto a prova final, está dentro da apostila. Eu vou utilizar a apostila como base e não vou pegar nada de fora, tá? Para ficar mais fácil. Beleza?
8h40 então, estou finalizando a aula de treinamento e desenvolvimento. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me chamar depois no privado, no WhatsApp, beleza? Um abraço a todos.